Glória a Deus. Vamos entrar na palavra. Hoje nós vamos ceiar juntos. E aí no final eu quero, falando de alvos de oração, no final eu quero gastar um tempo orando pelos nossos alvos. Em fé, principalmente depois de receber a palavra que vai ser ministrada aqui hoje, eu creio que ainda mais fé vai ser liberada no seu coração. E você vai orar com autoridade, com fé, apropriando. E testemunhos extraordinários vão ser gerados hoje aqui. Em nome de Jesus. Não é 14 alqueires, não é 50 alqueires. Aleluia. 50 alqueires é o tamanho do aldeia do vale do condomínio lá. Dá para fazer muita coisa, o negócio de 50 alqueires. Glória a Deus. Assim como você está, feche seus olhos, você vai orar e vai pedir revelação para Deus, vai pedir para Deus falar com você, para Ele encher o seu coração de fé, de ousadia e de plena revelação da palavra dEle nessa noite, amém? Então, aí, começa a orar agora, pede isso para o Senhor, cada um por si, Deus por todos. Ora agora, pede para Ele falar com você nessa noite. Sim, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós oramos porque cremos que o Senhor é que nos instrui na Sua palavra. Sua palavra é para nós alimento, para a nossa fé, para o nosso espírito. Pai, para vencermos todo ataque do diabo, para apropriarmos de todas as Suas promessas, para vivermos a vida que o Senhor sonhou para nós. Por isso hoje nós cremos que o Senhor vai nos dar plena revelação do que será compartilhado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Só reforçando, é importante termos um ambiente de reverência pela palavra. Então, faz silêncio, não mexe com revista agora se não for para ver o esboço da palavra, nem com o celular. Conecta aqui agora, não conversa, firma o golpe, para que você compreenda tudo. O tema da palavra de hoje é: aproprie-se da sua nova identidade. É fato que, infelizmente, tem crente já há 30 anos que ainda não apropriou da nova identidade. Por quê? Porque confunde as coisas, não teve revelação plena da palavra ainda. Então, quando a gente fala que você tem uma nova identidade, durante uns anos lá no Bueno a gente fez algo muito jóia. Alexandre, nota aí para você me lembrar para a gente fazer, que é o novo RG no batismo, lembra disso? Que aí o que a gente fazia? Né? A gente tem um esquema aí que quando alguém converte, a gente faz documento novo para a pessoa, porque daí quita, né? SPC, Serasa, né? Estou brincando. Mas é porque a gente tem uma imagem, um documentozinho, um RG, que a gente fez, né? Uma imagem como se fosse um RG, e que na ocasião do batismo, a gente tirava a foto de todo mundo que ia batizar, e a gente imprimia essa imagem com a foto da pessoa, mas mudando o nome, igual o meu nome, Rafael Almeida Borges da Silva, nome grande. Mas aí, nesse RG virou Rafael Almeida Borges da Silva, filho do Deus Altíssimo. Porque agora eu recebi uma nova identidade, deu para entender? Mudou meu nome, agora eu tenho uma nova identidade. Aí natureza, né? Você é natural de onde? Normal, nacionalidade, naturalidade. Aí você põe o país, a cidade, não é? O que a gente coloca no RG? Sou cidadão do céu. Né? Você é da onde? Eu sou do céu. Aleluia. Né? Nome do Pai, Deus Altíssimo. Que é isso? Hã? Então presta atenção. Por que a gente fazia isso? Para justamente tornar visível algo que no mundo espiritual é de fato o que aconteceu. É a verdade que está agora sobre a sua vida. Mas por que eu posso afirmar que infelizmente tem muito crente, alguns já crentossauro, né? Já um tiranossauro crente, né? Da era cretácea já, de muitos e muitos anos de crente, e que ele ainda não entendeu isso. Pastor, como que você sabe que um crente ainda não entendeu a nova identidade dele? É quando ele mistura os fatos com a verdade. É quando ele não apropria dessa nova identidade para falar a respeito dele mesmo. Então, eu lembro de um irmão engraçadíssimo, aqueles irmãos assim, que se ele fosse mexer com stand-up, com show de comédia, ficava rico. Hilário, engraçadíssimo. Mas tudo que ele falava o quê? É o velho homem. Eu apelei aqui, eu fiz feiura, mas é o velho homem, é o velho homem. Era uma brincadeira dele, era engraçado, mas não é lógico isso.
Por quê? Porque a Bíblia diz que o velho homem aconteceu o que com ele? Morreu. Como você hoje consegue manifestar o velho homem? Sendo que você morreu junto com Cristo e depois você nasceu de novo, agora uma nova criatura. Vocês entendem que no mundo espiritual, de fato, é isso que aconteceu com você? Esses 30 que falou sim, amém, glória a Deus, esses entenderam, glória a Deus. Os outros 900 pela madrugada, hein, gente? Bora avançar, Jesus poderoso. Vou perguntar de novo. Eu acho que é porque eu estou falando rápido demais, estou pegando os irmãos de surpresa. Assim. Vou perguntar, vocês entendem que no mundo espiritual, de fato, isso é o que aconteceu? Você nasceu de novo. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então presta atenção, porque se você está falando que algo que você faz hoje ainda é uma expressão do velho homem, que na verdade morreu, então você é uma espécie de espírita gospel. Está mexendo com mortos. Está invocando mortos agora. Né? Daqui a pouco está igual o filme O Sexto Sentido, né? Eu vejo pessoas mortas. Que conversa é essa? Daqui a pouco você vai psicografar, vai fechar o olho, vai escrever uma carta sua mesmo. Deixa eu escrever aqui o negócio que o meu velho homem está falando aqui agora. Porque de fato é isso, irmão. O velho homem morreu. Ah, pastor, mas de vez em quando eu ainda faço coisas que o velho homem fazia. Meu temperamento, você sabe, né? Pau que nasce torto, morre torto. Pois é, morreu torto mesmo. E morreu torto. Mas o novo homem que agora nasceu junto com Cristo, não está torto, está direitinho. Então, para com essa conversinha do Paraguai. Conversa falsificada, você entendeu? Essa conversa do Paraguai de que, não, põe na conta do amor aí, porque foi o velho homem, é meu temperamento, eu sou assim, meio esquentado, nasci assim, vou viver assim. Não, que conversa é essa? Confessa, arrepende, renuncia por você, por seus antepassados. Quebra essa conversa na sua vida hoje, em nome de Jesus. O que você fazia antes de converter diz respeito ao velho homem. Morreu. E agora esse novo homem, ele é o que Deus diz que ele é, não o que você faz. Porque o que define a identidade de alguém é o que ele é. E não as suas atitudes. Então o meu filhinho lindo, querido, maravilhoso, que agora desceu lá para o Kids, ele é o meu filho, ele é o meu filho. Mas ele pode se comportar igualzinho filho dos outros. Ele pode imitar um amiguinho que fala de um jeito, que age de um jeito, ele pode fazer bagunça igual o outro. Agora ele fez amizade com um menino que bichinho é acelerado. Benção, benção, aqueles meninos, benção. Feliz, essa semana... Minha esposa estava com eles dois lá em casa, porque mora lá no meu prédio. E aí eu tinha que fazer live. Quem estava na live viu. Uma bênção. Né, William? O William estava. Uma bênção. Eu falando, querido, quieta, sossega. Agora não, estou na live. Ele dançando na minha frente, fazendo passinho de dança, chamando a atenção, batendo na mesa. Aí ele não sossegou, ele foi lá do meu lado e começou a me beliscar. Aí você vê, você pensa que eu conheço ele desde que ele nasceu. Não, eu conheci ele nesse dia. Tinha 2 horas que eu tinha conhecido o menino e ele já estava me beliscando. Feiura, feiura. Mas presta atenção, meu filho pode até comportar igual ele, mas ele não é filho dos pais dele, é o meu filho. As atitudes dele não mudam quem ele é o meu filho. Mas não só isso, por quê? Porque menino é bom para gostar de imitar animais também, não é? Meu sobrinho, particularmente, ele tem uma paixão, uma compulsão assim, por dinossauro, que é uma loucura. Né? É o tema do aniversário. É os brinquedos, tudo, as roupas, tudo tem que ser de dinossauro. 4 anos de idade está nessa fase, aleluia. Não pode é com 15, aí fica feio. Mas aí, você está aqui com ele, bonitinho, vem cá, de repente ele vai... Ai, meu Deus do céu. Né? Está imitando algo. Mas isso define a identidade dele? Não, eu vou falar um negócio aqui, pelo amor de Deus, hoje você vai entender. Hoje você vai entender.
Do mesmo jeito que uma criancinha imitando um dinossauro não se torna um dinossauro, um adulto que peca não se torna um pecador. Entendeu agora? Que exemplo poderoso. Agora você entendeu. Não, pastor, mas eu pequei. Ok, você fez isso, mas isso não define a sua identidade. O que define a sua identidade? Aquilo que Deus diz que você é. O que Deus diz que você é justo. Presta atenção. Vamos apelar aqui, vamos esticar a coisa para você ver o tanto que é enlouquecedor. Porque Deus não fala que você é um pecador perdoado. Deus não fala disso. Ele fala que você foi justificado, se tornou justo. Qual que é a diferença, pastor? Porque o pecador que foi perdoado, ele cometeu o pecado e o perdão veio sobre ele, bênção. Mas o justo é alguém que nunca pecou. Então Deus não vira para você e fala, você pecou, miserável, eu sei o que você fez. Nós vamos fingir que nada aconteceu, porque você deu uma chorada aí, arrependeu, saiu até catarro do nariz. Então eu vou acreditar que você está arrependido e eu vou fingir que nada aconteceu. Nós vamos jogar debaixo do tapete. Levanta aí o tapete, Alexandre, para mostrar o tanto de trenheira que tem aí, do Afonso, de um monte de gente. Você acha que Deus joga as coisas debaixo do tapete, irmãos? Não. O que Deus fala? Das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Por quê? Porque eu joguei elas no mar do esquecimento. Está resolvido, tetelestai, está tudo pago, aleluia. Então o que é você ser justo aos olhos de Deus? O justo é alguém que na sua história, em todos os seus dias, nunca, nem uma vez, nem por um milésimo de segundo ele cometeu nenhum pecado. Mas Jesus piorou um pouco mais as coisas, porque você pode achar que pecado é só atitude, algo que você foi lá e fez. O que Jesus vai lá e piora a coisa? Ele vai e envolve agora os pensamentos. Por quê? Porque tem o fariseu é o seguinte, a lei diz que eu não posso matar. Como eu nunca matei ninguém, eu estou cumprindo a lei. Então Deus é obrigado a me abençoar. Aí Jesus fala, não, vamos piorar um pouco. Se no seu pensamento, se olhar para o pescoço do irmão, imaginar sua mão nele, você matando ele, acabou, você já matou. Então, quando a gente envolve os pensamentos, vamos confessar aqui, irmãos, seria uma reunião aqui de genocidas. Porque todo mundo aqui já teria matado muita gente no pensamento, teria não? E o pior, né? Alguns você matou mais de uma vez, de muitas formas diferentes. Eu lembro de uma vez, eu usei uma ilustração falando do nosso merecimento. Em sala de aula, uma irmã começou a chorar. E ela ficou chateadíssima comigo. Porque ela achava que ela merecia uma morte boa. E ela orava por isso, Senhor, me dá uma boa morte. Eu acho que eu mereço isso, eu não quero sofrer para morrer. Quando for para eu morrer, eu quero deitar, dormir e não acordar mais, sem sentir dor nenhum. O que é isso? Morte maravilhosa, dá até inveja de alguém que morre assim, não é? Mas não, tem gente que morre, é um sofrimento danado, muito tempo sofrendo para depois morrer. E ela falava, não, Senhor, eu mereço uma boa morte, sou tão joia. E aí ela, tadinha, foi falar isso em sala de aula. Eu falei, olha, irmão, eu não sei o que você acha que você merece, não. Vou falar o que eu tenho certeza que eu mereço. E corre um risco de nós ser igual. Eu falei, eu mereço morrer a pior morte. A pior. Se for por merecimento, é a pior. Vai me matar com um alicate de unha, cortando pedacinho por pedacinho, jogando álcool para arder, para piorar a coisa. De vez em quando ainda vem com um ralador de queijo e dá uma passada assim para piorar. Aí na hora que dá uma desacordada assim, dá uns tapas na cara para acordar do desmaio. E o processo vai demorar muito. E na hora que eu não aguentar e morrer no velório, ainda vai vir um caminhão desgovernado, passar por cima, derrubar tudo, o prédio vai desabar, vai explodir tudo. E ela ficou, pastor, ela ficou chocada. Eu falei, mas calma, porque ainda que você ache que essa foi uma morte sofrida demais, a morte de Jesus foi pior que essa. Ele morreu a morte que nós merecíamos. Ele foi açoitado, carregou a cruz, foi pregado nela,
ficou lá sufocando, até que ele morreu. Se você tem dúvida de qual seria a morte que você merecia, o Evangelho escreve com riqueza de detalhes como deveria ser a sua morte. Mas o que Deus, no alto do seu amor e da sua graça, fez? Mandou o Filho dele morrer a morte que nós merecíamos, para que agora a gente possa viver a vida que Jesus merece. Isso queima no seu coração? Isso testifica, você fala, é isso. Que negócio de merecer coisa nenhuma, não mereço nada, tudo é pela graça. Então você não vai orar por tipo de morte que você vai ter, você vai orar para ver Jesus. Você vai orar para ser arrebatado vivo. Você vai orar para estar batendo papo aqui, eu e o Alexandre conversando aqui, de repente eu fecho o olho, não é que eu abro, cadê? Onde que eu estou? Estou no céu. Aí de repente vem Jesus, eu falo, meu Deus, melhorou demais. Estava conversando com o Alexandre, trocou o Alexandre por Jesus. O que é isso? Né? Então, o que você merece? Baseado no que você merece, era morrer igual Jesus morreu. Mas presta atenção, baseado no que Jesus merece, você vai fechar os olhos aqui. Quando abrir, você vai estar diante do trono. Amém, irmãos? Mas vamos lá. Deus, irmãos, Deus ele é tão bom, que você tem que entender que as promessas que Ele faz para nós, elas são eternas e verdadeiras. Por que é importante você entender que ela é verdadeira? Porque a verdade supera o fato. E isso, na sua cabeça, hoje você tem que entender isso também. Em nome de Jesus, você vai entender. Por quê? Porque tem uma diferença crucial entre fato e verdade. Porque o fato é algo que você está vendo, é algo que não tem como negar, é um fato. Está acontecendo. Mas a Bíblia diz que isso é temporal, passageiro. Mas a verdade é eterna, supera o fato. Deu para entender? Então eu vou te dar um exemplo. O que é um fato? De repente uma pessoa que vai no médico, faz o exame, pega o exame e está constatado uma enfermidade, é um fato, a enfermidade está lá. Nós não somos loucos para negar que ela existe, ela está lá, é um fato. Mas qual que é a verdade superior a esse fato? Que na cruz Jesus levou todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu posso confessar a verdade sobre o fato. O fato é que eu estou doente, a verdade é que eu sou curado. Eu prefiro ficar com a verdade, eu me apego nela, eu confesso ela, eu ando por ela, eu abro a minha boca para falar da verdade. Mesma coisa, o fato é que de repente você olha o estado da sua conta agora, está negativo, você não tem dinheiro para nada. Você está sem recurso nenhum. Mas o que a verdade da palavra de Deus diz? Que você foi enriquecido em todas as coisas, que você é co-herdeiro junto com Cristo, que você tem acesso a tudo aquilo que é de Deus, e que você vai emprestar a muitos e não vai tomar emprestado, e que através de você serão abençoadas todas as nações, aleluia. Aí, quem que toma a decisão do que vai abrir a boca para falar? É você. Se na hora de falar, você vai falar baseado no fato, ou você vai falar baseado na verdade. Mesma coisa a respeito da identidade. Se você peca, é um fato que você pecou. Você pode abrir a boca e confessar esse fato. Ou você pode confessar a verdade. Eu sou justo. Eu não sou pecador. Ainda que eu tenha cometido um pecado, ainda que eu tenha imitado um dinossauro, eu não virei dinossauro. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso que eu sou. Eu sou vencedor, eu sou abençoado, eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sempre gosto de usar isso, não vou ler agora porque a história é longa, mas você já ouviu falar de Gideão? Gideão, já falei disso antes, glória a Deus, quem já ouviu, fica quieto e vai ouvir de novo, aleluia. Mas quem não ouviu vai ser novidade, vai ser bênção. Gideão, só de falar o nome Gideão, poderoso, né? Como que é seu nome? Gideão. Não combina muito com criança, né? É igual meu pai, Clóvis. Imagina, criança com o nome de Clóvis não combina muito. Para adulto, assim. Gideão é um nome forte, né? Um nome imponente. Você vai ver as histórias dele na Bíblia. Uau! Batalha poderosa.
Um homem valente. Uau! Agora, como que a história dele começou? Começou mal, irmãos. A Bíblia diz que estava tendo uma guerra na nação, a nação estava sendo invadida. Presta atenção, não é que a nação estava envolvida numa guerra em outro lugar. Tipo, nós vamos lá no Afeganistão lutar. Não, é aqui que está sendo invadido. O inimigo está entrando aqui. E ao invés de Gideão estar lá no meio do exército, defendendo a nação, a Bíblia diz que ele estava em casa escondendo o trigo do pai. Covarde. Estava escondido dentro de casa. Se o exército pega ele numa situação dessa, alguém aqui serviu o exército, irmãos? Pai amado, poucos irmãos. Eu lembro do caso de um amigo meu, porque a gente alistou junto, eu fui dispensado por excesso de contingente, mas ele pegou. E ele amaldiçoou todo mundo. Ele foi emburrado. Aí ele passou um mês lá, sem vir para casa, um mês. Quando ele veio, ele tinha um final de semana de folga, na segunda-feira, 5 da manhã, ele tinha que apresentar lá. Ele falou, não vou não. Não vou. Ficou em casa. Não foi. Terça-feira, eu estava na rua lá, eu lembro como hoje isso. Isso já tem 23 anos. Eu estava na rua, onde a gente morava, ele morava no prédio do lado do meu, chega um jipinho da polícia do exército, 4 caras. Aí eles entram, eles não bateram na porta, eles quase arrombaram a porta. Aí a mãe do meu amigo abriu, e eles vieram com ele, de roupa de dormir, de pijaminha, cada um pegando num braço, numa mão, e outros nas pernas. Ele veio esticado, os 4 pegando ele. E detalhe, né? Ainda eu ouvi, por que eu ouço essas coisas? É só para zombar depois, porque eu fiquei anos zombando dele. Porque pegaram ele deitado no sofá assistindo Tom e Jerry. E eu ouvi ele falando, vagabundo, em vez de estar lá, estava aqui deitado assistindo Tom e Jerry. Eu ouvi os caras falar isso. E aí levaram ele preso, ficou 3 meses preso, sem voltar em casa. Né? E aí quando ele voltou para passar o final de semana em casa, eu falei, e aí, vai lá? Segunda? Claro, você está louco? Claro que eu vou. Que aí ele contando, né, que uma das atividades que deram para ele como um detento, né, para ocupar o dia, né, para não ficar o tempo todo mente vazia, oficina do diabo. Né? Então tinha que colocar ele para fazer alguma coisa. Deram um carrinho de pedreiro para ele, para dar a volta no batalhão colhendo bituca de cigarro. Mas detalhe, estava chovendo. Carrinho de pedreiro na chuva, ele enche de água. E aí enchia de bituca, junto com a água, ele tinha que despejar tudo, pegar de novo as bitucas, e andando, aí enchia de água de novo, sofreu horrores. Falou, e a coluna então? Porque não tinha um trenzinho para espetar as bitucas. Era ele agachando. Falou, pelo amor de Deus, maldito desenho do Tom e Jerry. Então presta atenção, Gideão merecia ser preso. Dependendo do país, você vira um desertor, você vai morto, vai para o pelotão de fuzilamento. Se alguém fosse encontrar com ele nessa situação, falaria o que a respeito dele? Que ele era um covarde. Mas aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele. E quando o anjo do Senhor aparece para ele, pega ele nessa situação, escondendo o trigo do pai, o anjo do Senhor vira e fala o que para ele? O Senhor é contigo, homem valente. Por quê? Porque as nossas atitudes não definem a nossa identidade. Isso tem 3.000 anos que aconteceu. Mas ainda hoje tem crente achando que o que ele faz determina quem ele é. Tentei vender, não consegui, eu sou um fracassado. Tentei empreender e quebrei, eu sou um derrotado. Tentei ficar em santidade, mas caí, eu sou um pecador. Não, você não é aquilo que você faz, nem de errado, nem de certo. Vendi muito, eu sou vencedor porque vendi muito. Não, querido, seu resultado não define sua identidade. Vocês entenderam isso? Só que você precisa entender isso para você e para quem está perto de você. Você não pode entender isso só para você, bonitinho, florzinha de Jesus. Para você, você é o que Deus diz que você é. Seus resultados não interferem. Mas para relacionar com os outros, você quer definir a identidade dos outros baseado no que eles fazem? Não pode. Vou dar uns exemplos aqui, capaz que vai ser uma jesucidência aqui.
Mas eu não estou sabendo de nada não, viu, irmãos? Não estou dando indireta não. Mas, seu filho, quem tem filho aqui, levanta a mão bem alto. Nós temos muitos meninos que podem fazer isso. Seu menino prometeu que ia fazer um negócio. E ele simplesmente não fez. Não estudou, não passou na recuperação, não fez o trabalho, não fez a tarefa. Qual que é a tentação que você tem? De pegar o erro dele e vincular na identidade. Você é um irresponsável. Você é um preguiçoso. Deu para entender? Está errado. Por que para você quer que a sua identidade seja resguardada pela opinião de Deus, mas para relacionar com os outros você quer tratar eles pelos resultados? Percebe como não combina, irmãos? Então, tem um funcionário na sua empresa, ele não está tendo uma boa performance, ele não é um derrotado, ele não é um incompetente. Você trata o erro, mas sem atingir a identidade. Você falou, você é uma bênção, mas você fez isso daqui de errado. Vamos resolver isso daqui, vamos corrigir isso daqui, trata o que tem que tratar, ensina o que tem que ensinar, disciplina o que tem que disciplinar, baseado no acontecimento. Mas isso não interfere na identidade. Amém, irmãos? Agora presta atenção. Porque lá em Lucas, capítulo 2, versículo 28, abre para mim, por favor. Lucas, capítulo 2, versículo 28, diz o seguinte: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Presta atenção, porque no original essa palavra salvação, em hebraico, é Yeshua. Yeshua. Você sabe, o significado também no nome de Jesus em hebraico é o quê? Yeshua. Yeshua traduzido para português e para a maioria das línguas é o quê? Jesus. Mas em hebraico eles não falam Jesus, eles falam o quê? Yeshua. Porque ele é a salvação. Agora presta atenção, porque quando você vê Jesus, você é salvo. Quando você recebe Ele, reconhece Ele como Senhor e Salvador. Mas essa promessa de salvação, a Bíblia nunca restringe só você. Quais são os planos de Deus sempre? Para você e para a sua casa. Você e a sua casa servirão ao Senhor. A salvação, ela entra na sua casa. A Bíblia diz que Jesus vira para Zaqueu e fala o quê? Vou lá na sua casa hoje. E o que ele falou? Hoje a salvação entrou na sua casa, para a sua família. Por que eu estou te falando isso? Isso daí tem que mexer com você num aspecto. Você tem que viver como quem viu a salvação. Você tem que viver como quem já viu Jesus. Você não tem que viver como quem vai ver Jesus. Você já viu Jesus. Você já foi salvo. Seu nome já está escrito no livro da vida. Se você virar presunto agora, empacotar, que mais? Expressão, né? Morrer, desfalecer, se acabar a sua vida agora, salvação eterna está garantida para você. Mas isso você tem que entender que muda a sua forma de relacionar, a sua forma de orar, a sua forma de comportar. Por quê? Porque não faz você tendo que fazer coisas para ser salvo. Deu para entender? Então você faz porque já é salvo. Só que muitos irmãos, e não estou falando no nosso meio apenas, quando eu falo assim é na igreja em geral, muitos irmãos estão ainda fazendo coisas para ser salvo. Estão fazendo coisas para ser abençoado. Estão fazendo coisas para que então Deus possa ouvir sua oração. Só que se você já viu o Yeshua, se você já viu Jesus, a salvação já veio, o acesso à bênção, a graça, o favor já está garantido. Então você não faz algo para depois você ter coragem de orar para Deus e pedir alguma coisa. Não, você já entra na presença de Deus ousadamente, a Bíblia diz. Com ousadia você entra confiadamente junto ao trono de graça, para pedir o que você estiver precisando, porque Ele é o seu socorro, Ele é a sua salvação. Então, irmãos, mais uma vez, quando você for colocar alvos de oração, não coloque baseado naquilo que você acha que Deus pode te atender, baseado no que você tem feito. Por quê? Porque tem irmão que faz isso ainda.
tem 834 anos de crente, e ele continua fazendo a mesma coisa. Na semana que ele foi bem, nessa semana, ele dizimou, ele ofertou, ajudou um idoso a atravessar na rua, foi na célula, até deu uma lida na Bíblia essa semana, orou, não falou palavrão, não quis matar ninguém no meio da rua. Aí ele acha que ele está bem com Deus. Aí ele fica mais ousado para pedir as coisas para Deus. Aí na outra semana ele pisou na goiaba. Aí ele fez o que não devia fazer. Apelou, xingou, esbravejou, foi para a carne, né? Deu um péssimo testemunho. Pegou o dinheiro do dízimo que era para dar e tomou de pinga. Estou piorando o exemplo assim para escandalizar você. Aí você fala, um cara desse tem coragem ainda de pedir alguma coisa para Deus? Tem que ter. É para ter. Porque se por causa do que você faz de errado, você não tem coragem de pedir para Deus te abençoar, você ainda não entendeu o que é favor imerecido. Você ainda não entendeu o que é você já ter visto o Yeshua. Você já ter visto a salvação. Eu quero te perguntar, você vai me falar, você já viu Jesus? Só esse, Jesus poderoso. Eu não estou falando de ver com os olhos naturais, irmão. Teve um dia que Jesus apareceu para mim. Não, não é isso. Você já viu a salvação? Você tem certeza que você está salvo? Então você pode entrar confiadamente junto ao trono da graça. Você pode ir para Deus o tempo todo pedindo tudo que você precisa, só porque Ele já te salvou. Ele já te deu o que Ele tinha de mais caro. Romanos 8,32, abre para mim. Romanos 8,32 te dá base bíblica, para você ter fé nisso. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se Deus já te deu a salvação, através de Jesus, que é o que Ele tinha de mais caro, e para que Ele fizesse isso, não dependeu do que você fizesse de certo, para conquistar isso, pelo contrário, você só tinha feito de errado, e mesmo assim Ele deu. Quanto mais agora que você já recebeu a salvação, tudo mais que você precisar, fique em paz, Ele vai te dar. Você precisa de restauração do seu casamento, fique em paz, Ele vai te dar. Você precisa de cura, fique em paz, Ele vai te dar. Você precisa de dinheiro, fique em paz, Ele vai te dar. Qual que é a sua necessidade? Fique em paz, Ele vai te dar. Porque você já viu o Yeshua, você já viu a salvação. Agora você tem que entender que a salvação aos olhos de Deus, ela é muito mais ampla do que aos olhos do homem. Você entende salvação de uma forma muito limitada ainda. Você precisa reconhecer isso e orar para Deus te dar mais revelação. Você não pode ser tonto o suficiente de chegar aqui e falar, pelo amor de Deus, com esse tanto de tempo de crente que eu tenho, ainda estou ouvindo essas palavras ainda. Isso é coisa para novo convertido. Não, querido, de novo, tem tiranossauro crente que ainda não entendeu isso. Você tem que orar por revelação o tempo todo. Porque quando Deus fala que Ele vai salvar você, Ele vai salvar você de tudo que você precisa ser salvo. Ele não está te salvando só do inferno, queridos. Mas tem um monte de crente que acha que a salvação é só do inferno. Não, é salvação para tudo. Para tudo. O que é que você precisa de salvação? Está garantida no Yeshua. Você precisa ser salvo da inconstância, porque você é mestre em ser inconstante. Cada hora você quer uma coisa diferente. Você é uma mistura de macaco prego com macaco gordo. Porque é um macaco prego, pula de galho em galho o tempo todo. É um macaco que não dá conta de ficar parado. É o macaco mais ativo da natureza. Ele não fica sossegado, é o tempo todo pulando de galho em galho, macaco prego. Mas o pior, é um macaco prego gordo. Porque fica pulando de galho em galho, mas na hora que pousa no novo galho, ele quebra o galho, porque é gordo ainda. Ou seja, ainda é uma vida miserável, porque fica o tempo todo pingando de galho em galho, mas quebrando, caindo, esborrachando no chão. Talvez esse seja o seu caso. Mas o Senhor tem salvação para você nisso também, querido. Ele vai te salvar da sua inconstância. Talvez você precise de salvação da insatisfação. Você é um eterno insatisfeito, nada está bom. O tempo todo você está infeliz, abatido, triste. Né? Esse carro aqui, Aí ganhou um carro novo, legal.
mas não expressa, assim, não consegue empolgar com as coisas. E logo já está liberando palavra de morte sobre o carro, sobre qualquer coisa da sua vida. Você precisa de salvação nisso, fique em paz, Deus vai te salvar disso. Sinto no meu espírito algo aqui hoje, presta atenção, vou falar algo aqui que eu sinto que é da parte de Deus. Tem pessoas aqui que já tinham dado por encerrado o assunto casamento. Já tinha, não, isso daí, ó, não fala disso para mim não, acabou. Esse assunto, encerrei na minha vida. O Senhor está falando para você. Se você só está dando esse assunto por encerrado, porque você não crê que tem salvação disponível para você nisso. Mas Deus está te falando, olha para Yeshua. Olha para Yeshua. Não sei se você ainda está casado, mas já está dando como encerrado, ou se você separou e não quer saber de restaurar, ou se você não casou ainda e nem quer saber de casar mais, porque você acha que isso já era. Deus está falando para você, olha para Yeshua. Deus tem salvação para você. Deus tem salvação, o Yeshua vai salvar. E é porque merece? Não, é por causa da sua identidade. Você é salvo. Você é abençoado. Quando Deus fala você é salvo, é porque você tem acesso à salvação para tudo que você precisa, toda vez que você precisar. Ah, pastor, vou falar ainda capaz que eu ainda estou acabando de contar a história dessa pessoa. Ah, pastor, mas Deus já salvou uma vez. Já tive crise, já cheguei a separar, ficamos um tempo longe, viemos para a igreja, Deus restaurou o nosso casamento, mas agora acabou de novo. Presta atenção, você é salvo. Você é salvo tantas vezes quanto for necessário Deus te salvar, Ele vai te salvar. Porque Ele é o pastor das 100 ovelhas, que não fala quantas vezes essa bendita ovelha desviou. E quantas vezes foi necessário Ele deixar 99 e ir atrás dela. Mas tem salvação em todas as vezes que ela desviar. Por quê? Porque nós somos bons para sermos reincidentes. Tem um ditado no mundo que não diz respeito a nós, que errar é humano, persistir no erro é ausência de inteligência. Para não falar que é burrice, mas não diz respeito a nós, porque nós não tem como a gente ser burro. Burro é um jumento, é um bicho. Não, nós não. Nós podemos ter ausência de massa encefálica. Abstinência encefálica aguda em alguns casos. A caixa aqui está vaziazinha, não tem nada. Não, estou brincando, também não corre esse risco não. Então, no mundo é assim, você erra uma vez, aprende. Mas errou de novo é burrice. Presta atenção, querido. Você não pode achar que diante de Deus, Deus coloca limite em quantas vezes Ele vai te salvar da mesma coisa. Você é salvo, tantas vezes quanto for necessário de salvar você na mesma coisa. Mas eu falo da parte de Deus. Tem um monte de gente aqui que pega áreas da vida que Deus já salvou ele muitas vezes, e ele fala, não, agora eu nem vou orar mais por isso, como diz o outro. Deus já fez um monte de vezes, eu já baguncei de novo a coisa. Não, agora nem tem coragem mais de falar com Deus disso. Não, querido, hoje você entendeu. Você é salvo. Você viu Yeshua. Você tem acesso à salvação quantas vezes ela for necessária na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos avançar. Outra coisa para você que é importante você entender, e aqui a gente vai dar uma aula de português para você agora, porque você sabe, irmãos, ser bom de língua portuguesa, de interpretação de texto, de tempo verbal, tudo isso ajuda você a ter revelação da palavra, acredite. Porque tem muita gente que é bom de matemática, mas o português derruba ele, Então presta atenção, eu sempre uso o caso, por exemplo, da ceia, Hoje é dia de ceia. E o que acontece em muitas igrejas? A falta de clareza da língua portuguesa faz com que eles interpretem errado o texto e preguem algo distorcido. Porque eles pegam o texto que fala que aquele que participa da mesa da ceia indignamente atrai para si mesmo condenação. E aí eles interpretam que está falando da pessoa ali. Está achando que é um imperativo, está falando da pessoa, que a pessoa é indigna. Se você não for digno e participar da ceia, a mão de Deus vai pesar. E o que acontece? Numa igreja dessa, na hora que passa a ceia, um monte de gente fala o quê? Hoje não. Porque ele não se considera digno.
Mas quando a Bíblia fala do indignamente aqui, Paulo está instruindo a igreja falando do quê? Indignamente aqui é advérbio de modo. Está falando da forma de fazer. Por quê? Porque o povo naquela ocasião estava, enchendo o latão. Estava indo para o culto e não era um cálicinho de vinho não, que saía carregado bêbado. Ia comer, não era um pedacinho de pão não, enchia o pangó, passando mal. Alguns ainda botando os bofs para fora para caber mais e comer de novo depois. Aí o que Paulo fala? Vocês estão zombando da ceia, vocês estão fazendo da forma errada. Vai ter disciplina para vocês, não faça isso. Vocês estão tornando por comum algo que para Deus é muito importante. Agora presta atenção, olha o tanto que a falta de clareza da interpretação muda tudo. Da mesma forma, hoje é importante você entender a diferença dos indicativos e os imperativos de Deus. Aí você fala, Jesus poderoso, pastor, tem 30 anos que eu terminei a escola, 40, não lembro de mais nada disso, mas você sabe, isso daqui são tempos verbais, né? Está falando dos modos verbais, né? Você vai ter os tempos verbais, o passado, presente e futuro. Se você for bom mesmo de português, você vai dar conta de falar do quê? Do pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Quem é bom nesse negócio aqui? Aleluia. Inveja. Agora presta atenção, olhando, passado, presente e futuro. Aqui está falando do tempo verbal, mas tem também o modo. E o modo você vai ter o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Subjuntivo. Então presta atenção aqui, vamos entender, eu vou te explicar. Calma. Supletivo. Presta atenção, alguém pode questionar você, dizendo que existem muitos mandamentos ainda na Bíblia que você tem que cumprir. E não é só no Velho Testamento não, no Novo Testamento. Paulo mesmo dá um monte de coisa que você tem que fazer. E que você tem que obedecer isso. Mas na verdade, o que você tem que entender, querido? Que a palavra mandamento, ela não é apropriada no Novo Testamento. Porque quando Jesus vai falar de mandamento, ele fala, novo mandamento vos dou. Ame ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas por que isso daqui é um imperativo? Por que é algo que você consegue fazer? Porque o que 1 João diz? Que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então hoje, você tem que entender que na nova aliança, no Novo Testamento, na nova dispensação que você está, na graça de Deus, você tem que entender que toda direção de algo que você deve fazer, você faz depois de já ter sido feita em você. Então primeiro Deus faz em você e isso te habilita para você fazer também. Então, é um mandamento, você tem que perdoar. Mas presta atenção, quem não conheceu perdão não consegue perdoar. Por isso que não seja tolo de ficar discutindo para ímpio que ele tem que perdoar. É tolice. Aquela coisa do pai, da mãe, do vô, né, que chega para os irmãos que brigaram e fala, vai lá, pede perdão, agora dá um abraço nele. Tadinho, eu lembro da minha avó mandando eu abraçar meu primo, Dudu. Ameacei ele de morte. No ouvidinho dele, assim, vai perdoar. Eu vou matar você, infeliz. Mas minha avó de longe, olha lá que bonitinho, estão abraçando, estão reconciliando. Aí soltei do abraço, o menino estava com a cara de desespero. Então presta atenção. Para ímpio, é impossível perdoar. Não existe perdão para ímpio, porque você não consegue fazer por outro algo que primeiro não foi feito por você. Então você hoje consegue perdoar nessa nova criatura que você se tornou, porque primeiro você foi perdoado. Por que você consegue amar? Porque primeiro você foi amado. Por que você consegue ser generoso e abençoar outros? Porque primeiro você foi abençoado. Então você tem que entender que primeira coisa que você não pode embaralhar as coisas, é que isso que você tem que fazer defina quem você é. Por quê? Porque já está definido quem você é por aquilo que foi feito por você, não pelo que você faz com os outros. Vocês estão entendendo? Ou está muito difícil de entender? Tá fácil? De 1 a 10 assim, nível de dificuldade está 80? Olha aqui para mim. Então Deus não vira para você e fala, você tem que perdoar.
Ah, não consegui perdoar, então isso vai agora prejudicar meu relacionamento com Deus, eu vou ficar mal com Deus, Deus está chateado comigo, Deus vai mandar uma seringa com células cancerígenas para injetar em mim, e eu vou morrer de câncer só porque eu não perdoei. Tem crente que acredita nisso, tem crente que ainda fala disso, foi Deus que colocou o câncer. Então presta atenção, quando você acredita nisso, você está tendo uma fé equivocada e que entristece o coração do Pai. Agora o que você tem que crer? Eu recebi graça para perdoar. Por quê? Porque eu já desfrutei do perdão. Eu consigo perdoar dependendo dele para perdoar. Não na minha força, na minha habilidade, porque eu sou maravilhoso para perdoar. Não. Eu dependo dele para isso. Ah, eu tenho que abençoar alguém. Eu consigo abençoar. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou abençoado. Eu sei que eu vou pegar dessa mão aqui, eu vou dar uma cesta básica para quem está precisando, mas Deus não vai deixar faltar nada para mim, porque Ele já me abençoou antes. Ele é a fonte de tudo que eu preciso. Vocês entendem, irmãos? Então por que é uma luta, principalmente para os jovens, essa questão da santidade? Nossa, você tem que viver em santidade. E aí os jovens acham que o viver em santidade é ele ser bom para vencer o pecado. Nossa, eu sou fera demais. Eu lembro de um caso que a gente testemunhou num desses encontrões que a gente fez já vários nos prédios, né? O encontro dos 4.000 lá no Bueno, 4.000 pessoas, tal. E aí na hora, teve um momento lá que uma pessoa ficou endemoniada. Literalmente, o capiroto, né? Pegou ela. E aí ela endemoniada, aquela coisa toda, né? Falando grosso, vou te matar. E aí uma irmã foi expulsar o demônio, falou o quê? Olha aqui para mim, 10 anos de santidade. O demônio deu uma gargalhada sarcástica assim. Falou, vou arrebentar você aqui, você vai ver. Por quê? Porque ela achava que ela era boa para se santificar, que ela era boa para não cair no pecado, porque ela não faz sexo há 10 anos, que ela não masturba há 10 anos, que ela não pensa nisso, não vê pornografia. E os jovens acham que é isso que faz ele ser santo. Presta atenção, sabe por que você vence o pecado? Porque foi Deus que santificou você. E sabe o que significa santificar? Tirar do meio comum, do uso comum. Então é o seguinte, essa chave aqui, ela é uma chave comum. Eu vou santificar ela agora, eu vou separar do uso comum, eu vou isolar ela de uma forma que agora não vamos usar de qualquer jeito. Nós vamos ter reverência para usar essa chave. Nós vamos, cada vez que for usar essa chave, glorificar o nome do Senhor. Deu para entender? Ela deixou de ser uma chave comum, agora é uma chave que foi santificada, foi separada do meio comum. Foi isso que Deus fez conosco, é Ele quem nos santifica. É Ele que nos tirou do mundo, nós não somos mais parte da multidão. Nós fazemos parte do povo dEle agora. Ele nos santificou. Então por que a gente consegue vencer o pecado? Porque Ele nos habilita para isso. Ele nos fortalece para isso. Você não vence o pecado na força do seu braço. E para encerrar, irmãos, vou falar a última coisa que, como diz o outro, hoje você vai entender esse trem. Em nome de Jesus, vou dar uma machadada na sua cabeça, espiritualmente falando, e nós vamos enfiar esse trem dentro, agora você vai entender. Aleluia. Presta atenção. Quando você entende a diferença de fato e de verdade, você tem que aprender a descansar na verdade. Porque o que o diabo diz para você? Que você não é, que você não pode, que você não vai ter. O diabo te lembra das coisas que você fez, nenhuma boa, só das ruins, não é? Porque a Bíblia diz que ele é o quê? Satanás. No original em hebraico, Hat-Satã, que a tradução significa o acusador, que de vez em quando vem te acusar. É isso que a Bíblia diz? Cada 15 dias, ele está escalado para te acusar. Não, a Bíblia diz que ele te acusa de dia e de noite. Como um leão que ruge ao derredor, ele não te dá folga. E para que o diabo te acusa, irmãos? É só por causa disso, só por causa disso. Para que você ache que você é aquilo que você fez. Pronto. Se o diabo conseguir gerar em você acusação, para misturar a sua atitude na sua identidade, ele conseguiu vencer a batalha em você. Ele conseguiu inutilizar a sua fé. Ele conseguiu afastar você de Deus. Porque, irmãos, vou falar para você, o que é um crente desviado? Muita gente acha que o crente desviado é alguém que ele ama mais o mundo,
Ele não quer saber desse negócio de igreja, coisa nenhuma. Ele quer o mundo, ele quer o sexo, drogas e rock and roll, não. Alguém que é filho de Deus, que não está aqui em casa, ele não está só por uma coisa, porque ele acha que Deus não aceita ele do jeito que ele é. Porque eu tenho esse problema, eu tenho essa debilidade, vez ou outra eu caio nesse erro, e Deus não me aceita desse jeito. Já que ele não me aceita, eu não vou lá. Mas por quê? Porque ele aceitou a acusação do diabo. Ele aceitou, e eu conheço homem de Deus, que já foi discipulador na igreja, frutífero, abençoado, com unção, que pregava com autoridade, mas que caiu no pecado, traiu a esposa. E aí o diabo convenceu ele é um adúltero, ele é isso. Isso é o que ele abre a boca para falar, eu sou isso. E aí é o seguinte, eu não mereço que a minha esposa me perdoe, que Deus me perdoe, eu tenho que viver uma vida miserável mesmo. Aí ele saiu da igreja, não tem comunhão com ninguém, não quer saber de ninguém, não atende ligação, não responde mensagem, porque ele não se julga digno nem de conversar com quem é crente, porque ele faz parte da escória da humanidade, e para ele está reservada a disciplina no milênio. Mas por quê? Porque ele aceitou a acusação do diabo. Deu para entender? Então presta atenção, fica com a verdade. Fica com a verdade. Numa situação onde o diabo chega para te acusar, irmãos, o que você tem que fazer? Vamos dar um exercício prático para você aqui agora. Eu já ensinei isso antes, você vai aprender de novo, mas tem alguém que está nos visitando aqui hoje, primeira vez? Levanta a mão, só para eu saber. Aleluia, para eles vai ser novidade, glória a Deus. O resto tudo vai ouvir de novo. Mas eu vou te dar uma dica prática, estou aqui para te ensinar. Pastor, o diabo está na minha mente aqui me acusando, falando que eu sou, o pessoal do louvor pode subir, falando que eu sou derrotado, que eu sou pecador, que eu sou um adúltero, que eu sou um viciado, que eu sou um drogado, que eu sou um prostituto, que eu sou um derrotado. O diabo está falando isso, está na minha mente aqui, são as setas malignas. Por quê? Olha aqui para mim, irmãos, vou encerrar falando disso, não perca ainda o ambiente não. Os servos, rapidamente aí que estão com a ceia, posiciona rapidamente no fundo, e se mais irmãos puderem ajudar para a gente distribuir rápido. Mas olha aqui para mim, vou encerrar te dando uma aula ainda de algo que você precisa aprender hoje. A Bíblia fala das setas malignas, a seta que voa de dia. O que é a seta maligna? São os pensamentos que o diabo, planta na sua mente. Como que ele planta? Ele literalmente fala isso para você. Ele fala, só que ele não fala como assim, você é. Ele fala na primeira pessoa, ele não fala você é um derrotado, você é um pecador. Ele fala eu sou. Só que na hora que ele buzina isso na sua cabeça, ele fala eu sou. Você olha para o lado e você não vê ninguém, o que você imagina? Que você que está pensando isso, que esse pensamento é seu, mas não é. Vou fazer uma afirmação aqui, irmãos, olha aqui. Todo pensamento oposto à verdade da palavra de Deus é do inferno. Todo pensamento que fala que você é algo diferente do que Deus diz que você é do diabo. Mas aí você ouviu esse pensamento do diabo, falando que você é isso, que você não vai ser abençoado, mas mais uma vez, ele não fala você, ele fala eu não vou ser abençoado, eu não mereço ser abençoado, eu nunca vou ver. Não, na minha vida as coisas é assim mesmo, tudo para mim é mais difícil, nada para mim dá certo. Esses dias um irmão estava vendendo um rifa para casar, foi me oferecer aqui, viu? Então já estou falando aí, com certeza outra pessoa da história está aqui também, aleluia. Mas me parou aqui embaixo, pastor, vou casar, me ajuda aqui. Eu falei, aleluia, vou ajudar. Aí, enquanto isso ele abordou outra pessoa, crente, da Videira Buriti, tinha acabado de sair do culto. E o irmão respondeu, eu não vou comprar, eu nunca ganho nada. Nossa, que maravilha. Afirmando isso, vai ganhar muita coisa mesmo. Percebe? Tonto. E eu falo, não, pode pôr aí, eu vou ganhar. Então presta atenção. Quando você está ouvindo essas mentiras do diabo, qual que é o pior que você pode fazer? O pior é dar voz para elas. Porque presta atenção, irmãos, vou falar um negócio, você tem que aprender hoje. Enquanto o diabo está falando na sua mente, isso se torna uma tentação. Você está sendo tentado a acreditar nas mentiras do diabo.
Mas na hora que você abre a boca e fala essas mentiras, agora você está pecando, porque você está mentindo junto com o diabo. Deu para entender? Primeiro é o seguinte, vou dar mais um exemplo. O Alexandre vira para mim e fala, essa camiseta do Afonso, ela é de chocolate. É uma camiseta de chocolate, todo mundo pode ir lá e dar uma mordida nela. Ele fala isso para mim, eu posso só ouvir isso e falar, que absurdo, que coisa horrorosa. É lógico que ele está mentindo. Mas se eu pegar e começar a falar para todo mundo que a camiseta dele é de chocolate, o que eu fiz agora? Eu estou mentindo junto com ele. Vocês entenderam, irmãos? Eu estou esticando a coisa para ficar bem evidente. Como que o diabo faz? O diabo, ele fala uma mentira para você a seu respeito, e se você abre a boca, você peca, porque você começa a mentir. Porque toda vez que você fala de você algo que não é verdade, que não está alinhado com a verdade da palavra de Deus, se não está alinhado com a verdade, é o que então? Mentira. Aí você saiu do campo da tentação e entrou no campo do pecado agora, deu para entender? Então o diabo fala, eu sou um derrotado. É ele que falou na sua mente. Mas se você abrir a boca e falar, eu sou um derrotado, você está mentindo, porque você não é, porque não é isso que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Aleluia. Pastor, mas como que eu venço isso, pastor? Difícil demais, porque o tempo todo na minha mente fica esses pensamentos. Vou te ensinar agora, presta atenção. Ciência agora, ciência. Vou te dar uma dica científica. É o seguinte, quando você está pensando numa coisa, se você abre a boca e fala algo, o seu cérebro que estava pensando naquilo, ele tem que parar de pensar naquilo para prestar atenção no que você está falando. E isso corta a linha de pensamento. Por isso que às vezes você perde a linha de raciocínio. Do que eu estava falando mesmo? Porque o cérebro embaralhou a coisa. Presta atenção. Toda vez que o diabo estiver lançando na sua mente mentiras, ao invés de abrir a boca e mentir junto com ele, o que você tem que fazer? Abrir a boca e falar, verbalizar, emitir som, falando a verdade do que a Bíblia diz a seu respeito. O diabo está pondo na sua cabeça que você é um derrotado. Você abre a boca e fala, eu sou vencedor. O diabo está falando, não vai dar certo. Você abre a boca e fala, tudo que eu ponho a mão dá certo. O diabo está falando, vai fracassar. E você abre a boca e fala, eu vou testemunhar aquilo que Deus vai fazer na minha vida, porque tudo que Ele faz coopera para o meu bem. E aí na hora que você abre a boca para falar a verdade, o cérebro para de pensar na mentira, e aí você vai passar agora a meditar na verdade. Amém, irmãos? Vamos praticar isso agora? Fique em pé onde você está. Nós vamos... Qual que é a música que você programou aí agora? Qual que é a música? E porque Ele vive. Vamos só no porque Ele vive. Presta atenção, nós vamos colocar um louvor enquanto os servos distribuem a ceia. Você não vai fechar o olho enquanto você não pega a ceia, para não vacilar ela passar e você não pegar e depois dar confusão. Então você vai ficar com o olho aberto até pegar a ceia. Depois que você pegar a ceia, você vai fechar os seus olhos. Calma, não perca o ambiente, não converse. Depois que você pegar a ceia, você vai fechar os seus olhos e você vai falar. Você vai abrir a boca para falar. Falar a verdade. Aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Amém? Então, rapidamente, os servos distribuindo a ceia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Por um instante ainda, com os olhos fechados, eu quero que você reafirme agora. Você abre a sua boca e você vai falar. Você vai falar aquilo que você é. Você vai falar a respeito de tudo que você sonha, precisa, necessita. Você vai profetizar, você vai apropriar, você vai declarar em fé, baseado naquilo que Deus diz que você é. Então todo mundo junto, aumente o volume da sua voz, começa a orar, começa a pedir aquilo que você necessita, seus alvos de oração. Começa a reafirmar a sua identidade, aquilo que você é no Senhor. Aleluia.
glória a Deus. Ergue o seu pão. Declara junto comigo, fala: este pão é o corpo de Jesus, que foi partido na cruz para me salvar. Eu vi o Yeshua e permanecerei vendo a salvação em todos os dias da minha vida, mas não só para mim, para minha casa, para minha família, para quem tem contato comigo. Todos eles veem a salvação, olham para Jesus, vem o Yeshua. Aleluia, glória a Deus. Agora ergue o seu cálice. Declare: este cálice é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz e que mudou definitivamente a minha identidade. O velho homem está morto e não vai ressuscitar. Eu sou uma nova criatura. Eu sou abençoado. Eu sou justo. Eu sou feliz. Eu sou cheio de poder, de vida, de alegria, de prosperidade, de saúde. Eu sou amado pelo meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Com essa revelação, come do pão, bebe do cálice. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que Deus te abençoe poderosamente hoje, em cada um dos dias da sua vida. Terça-feira eu estou esperando você. Não falta não, só um minutinho. Essa semana eu vou fazer uma série de lives, 7h30 da manhã e 8 da noite no meu Instagram. A minha dica para você, não perca. O que Deus falou comigo é que na minha vida, de quem participar disso, nada mais vai ser como antes. Nada mais. Deus vai nos colocar no novo patamar. 7h30 da manhã e 8 da noite pelo Instagram, não perca. De segunda a sexta. Deus abençoe os irmãos, vão em paz, em nome de Jesus.